Boa noite, presidente, vereadores, público que nos assiste. Acabou coincidindo de 2 vezes eu voltar em sequência, mas é porque é um tema que julgamos da maior importância, inclusive foi muito importante a participação do Douglas Yamagata, que tem estudado bastante esse tema e colocou em discussão também a moção. Porque um projeto desse, às vezes, está tramitando no Congresso e nem todos têm a clareza do que ele representa para os trabalhadores e trabalhadoras, não é? O que significa a terceirização hoje, se nós pensarmos? Ela se terceiriza uma atividade dentro de uma empresa, é proibido terceirizar a atividade fim, pode-se terceirizar, por exemplo, o serviço de cozinha, segurança, conservação. Isso desde que uma empresa especializada faça o serviço. Você terceiriza aquele serviço para uma outra empresa realizar na sua empresa, desde que não seja a sua atividade final. Isso, inclusive, tem a súmula 331 do TST, que diz que qualquer outra figura, fora essa, é interposição de mão de obra, que é ilegal. Ou seja, você não pode, uma empresa não pode contratar um profissional, simplesmente deixá-lo lá e ele ficar subordinado à hierarquia da empresa, ela dando ordem para o funcionário fazer alguma coisa ou outra, se não for um serviço especializado prestado por outra empresa. Esse tipo de terceirização já tem gerado muita controvérsia. Então, por exemplo, no caso dos bancos, não é, Douglas, que falou há pouco, muitas das pessoas que fazem a limpeza dos bancos são contratados por empresas terceirizadas, ficam lá prestando serviço, recebendo ordem do banco, enfim, está na hierarquia, muda a empresa, ela continua no mesmo lugar, troca de novo, ela continua, ou seja, porque não é a empresa que está prestando serviço, são as pessoas. O que está acontecendo é uma interposição de mão de obra. O certo seria essa pessoa ser contratada diretamente. Essa é uma realidade colocada hoje que muitas vezes acaba indo ao tribunal, não é, à Justiça do Trabalho, e que ainda temos encontrado nela alguma salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, porque as empresas têm sido condenadas quando fazem interposição de mão de obra. Com esse projeto de lei do Sandro Mabel, o deputado Sandro Mabel, o que acontece? Extingue-se esse tipo de possibilidade e permite-se a terceirização de todas as atividades da empresa. Ou seja, por exemplo, o presidente Gerson Sartori é da indústria da alimentação, Vamelli. Por exemplo, a Vamel, qualquer outra indústria, a Coca-Cola, ela não precisaria contratar ninguém diretamente. Ela pode contratar uma empresa que enche o vasilhame, a outra que põe a tampinha, a outra que faz a embalagem, ou seja, terceiriza tudo, como já acontece em alguns países, e não há contratação direta de nenhum profissional. Não é? Aqui, a Tejofran ganha a licitação, aí contrata uma outra empresa que vem com um grupo de terceiro. Por exemplo, isso. Tejofran presta serviço na empresa. Presta serviço para o poder público, contrata outra. Aliás, o caso da Telefônica, que agora mudou de nome para Vivo, é muito clássico do que? De uma terceirização absolutamente ilegal que eles fazem. Eles ganharam a privatização, foi realizada lá, eles deveriam prestar o serviço para o consumidor final, a atividade fim deles é prestar serviço de telefonia, ou seja, instalar os equipamentos, toda a condução, os cabos para que as coisas funcionem, e eles terceirizaram esse serviço inteiro. Você nunca vê um carro da própria Vivo indo prestar um serviço na casa de ninguém. São sempre empresas contratadas, terceirizadas para prestar esse serviço. O que, via de regra, gera o quê? Precarização do contrato de trabalho. Os salários são menores dessas pessoas. Uma parte, vereador. Sim, pode ir. Para contribuir também, com certeza terá meu apoio à moção. E a terceirização ela é terrível exatamente nesse sentido, né? Nós sabemos que os patrões eles já ganham muito, né? Em relação àquilo que custa o trabalho de cada pessoa, né? Nós temos uma produção que é coletiva, milhões de pessoas contribuem para que aquele produto agregue o valor e o lucro, a distribuição dessa riqueza, ela não é feita de forma equilibrada. Então, a terceirização vem mais nesse sentido. Ao invés da gente compartilhar mais, distribuir mais a riqueza, ela vem mais no sentido de acumular riqueza também para o patrão. Então, é um outro ponto complicadíssimo. E nós, como principalmente partidos de esquerda, nós temos que estar sempre atentos a isso também. Exatamente. Se você pega algumas informações do mercado de trabalho, não é difícil constatar que um trabalhador terceirizado,
em média, permanece 2,6 anos na empresa, contra 5,8 anos de um trabalhador contratado diretamente, que também é um tempo baixo. Os contratos de trabalho direto no Brasil também são bastante flexíveis. Há uma grande liberalidade para as empresas contratarem e demitirem no Brasil. Não tem salvaguarda para o trabalhador. Bem como eles recebem, em média, 67% do salário dos trabalhadores contratados de forma direta. Só para concluir, senhor presidente, isso tem acarretado uma desorganização também sindical. A indústria metalúrgica, que sempre foi muito forte, por exemplo, hoje um carro ele é produzido em várias indústrias, de vários segmentos, né, da autopeça, de plástico, de todos os segmentos, e que foi sendo terceirizado muitas vezes. Ou seja, quem é metalúrgico de fato, quem é representado por aquela entidade sindical, se reduziu bastante, assim como no caso dos bancários e diversas outras categorias, ao passo que o resto é tudo feito por fora, por contratações terceiras, que daí surgem sindicatos e sindicatos que não representam nada no fim das contas, e o prejudicado com isso é o trabalhador. Também em virtude de um problema sério que nós temos na legislação sindical do Brasil, que permite a criação de sindicato garantindo o monopólio da representação, sem que de fato eles representem alguém. Ou seja, não representa na prática, mas tem o carimbo lá na gaveta. Por fim, pedir a aprovação dos pares aqui nessa casa. Se me permite uma questão de ordem? Me permite uma parte. Para dizer o seguinte, que também os aposentados e pensionistas podem ser prejudicados com essa medida, com essa lei. E até colocando a questão dos aposentados, gostaria aqui de colocar que estivemos ontem lá na Associação dos Aposentados, comemorando os 34 anos daquela entidade. Então, só para deixar registrado. Não, é verdade. Às vezes o aposentado pode assistir e falar, mas o que eu tenho a ver com isso? Quando você precariza as relações de trabalho, você as torna informal, ou você contrata uma PJ, que na verdade ele é um funcionário seu, mas você obriga a abrir uma empresa para você não contratá-lo como funcionário, isso repercute diretamente na arrecadação da Previdência. Reduz a arrecadação da Previdência e a capacidade dela de financiar a Seguridade Social e a cobertura de quem já é aposentado ou vai se aposentar em breve, pensionistas. Portanto, a defesa nossa é pela rejeição dessa medida e que a responsabilidade, como bem colocou, seja solidária entre terceirizados e contratantes, ou seja, não pode existir responsabilidade subsidiária. Quem contrata também é responsável pelo serviço prestado pela empresa terceira. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Malerba.